pontualmente falar sobre a série de mensagens E Todo Olho Verá. Série de mensagens Todo Olho Verá. Essa mensagem é um complemento da primeira mensagem. A primeira mensagem foi pregada, cujo tema foi Jesus voltará? Em alguns minutos, o desejo foi responder essa pergunta e saímos daqui certos de que sim, Jesus voltará. Eu preciso guardar essa certeza, eu preciso manter viva essa esperança. Jesus voltará. Não tenho dúvidas disso, isso é certo. Já hoje, nós trabalharemos a segunda temática, que é como será a volta de Jesus. Como será essa volta de Jesus? Eu não sei como Jesus voltará. E se falarem que Jesus está em tal canto, então eu tenho que ir lá? A Bíblia faz algumas orientações e diz, olha, existem algumas coisas que elas são indiscutíveis. Não tem como ter dúvidas, mas é necessário um conhecimento. Por isso, pega a sua Bíblia, Apocalipse 1, versículo de número 7. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Apocalipse 1, versículo de número 7. Diz assim, todos acharam? Diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será, amém. Certamente assim será, amém. Como será a volta de Jesus? Você pode falar isso comigo no 3? 1, 2, 3. Como será a volta de Jesus? A segunda volta do Cristo, ou a volta do Cristo, a segunda vinda do Cristo, ela é iminente. Eu não tenho dúvidas que acontecerá. Será em um momento para o outro. Por isso, em particular, eu levo uma filosofia que nós devemos viver hoje, como se Cristo voltasse hoje. Precisamos ter uma vida nutrindo em nossa mente e nosso coração essa certeza que a qualquer momento Jesus voltará. Os sinais estão claros. Tudo aquilo que as profecias bíblicas apontam como sinais estão acontecendo aos nossos olhos. Por isso, não ande desligado, não ande como aquelas virgens que tinham ali, eram moças, eram virgens, mas não se ligaram, não cuidaram quanto ao azeite. Cuidado quanto às coisas pequenas, cuidado quanto à sua atenção. Não permita que o tempo, não permita que as circunstâncias, não permita que o diabo tire essa certeza de seu coração. Jesus voltará. Mateus capítulo 24, versículo de número 36 e versículo de número 42, diz o seguinte, primeiro, Mateus 24, 36, entretanto, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Ninguém vai chegar e falar assim, ei, Jesus vai voltar daqui uma semana, faça o que tem que fazer, daqui uma semana fica de boa, porque Jesus vai voltar. Não, ninguém sabe. Por isso que é importantíssimo vivermos hoje como Jesus voltasse hoje. Mateus 24, versículos de número 42 e 43 diz, por isso vigiai, porquanto não sabeis que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria como sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Versículo 44, portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperamos. Como você está hoje? Você crê que Jesus está voltando ou não? Eu, quando li esse versículo, entendi uma coisa. No momento em que a igreja pouco falar, olha, digo eu, não o Senhor e nem a palavra, mas dá a entender, quando li esse texto, que é quando as pessoas menos falarem da volta de Jesus, é a hora que Jesus vai voltar. Percebam o momento histórico que estamos vivendo.
As pregações, elas estão esvaziadas da mensagem da parousia, que é a volta do Cristo. Dificilmente nós ouvimos sobre a volta de Jesus. Dificilmente nós ouvimos sobre o arrependimento. Percebo, digo eu, mais uma vez, não o Senhor e nem a sua palavra, mas tendo o entendimento, interpretando o que ali está colocado, quando as pessoas menos esperarem, será a volta de Jesus. Pare um pouquinho agora, como está o seu coração? Traz o seu pensamento a um dia atrás. Evolua para uma semana atrás. Nessa semana, você pensou se Jesus iria voltar em algum dos dias? A volta do Senhor, ela é iminente. Jesus voltará. É promessa bíblica, Atos capítulo 1, versículo de número 11. Atos 1, 11 diz o seguinte: homens galileus, porque estáis contemplando as alturas, esse Jesus que dentre vós é elevado ao céu, retornará do mesmo modo como ouviste subir. É promessa bíblica. O Cristo que foi, voltará. O Cristo que foi levado aos céus, voltará para resgatar a sua igreja. Meyer Pirman, em Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, na página 383, afirma o seguinte: a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo é mencionada quantas vezes? Mais de 300 vezes no Novo Testamento. Paulo se refere ao evento umas 50 vezes. Alguém já disse que a segunda vinda é mencionada 8 vezes mais do que a primeira. Epístolas inteiras, 1ª e 2ª Tessalonicenses, fala sobre a volta de Cristo. E capítulos inteiros, Mateus 24 e Marcos 3, são dedicados ao assunto. Sem dúvida, é uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento. Vira para o teu irmão e diz assim: se você não estava pensando, passe a pensar, Jesus voltará. Russell Norman Champlin, ou R.N. Champlin, em seu comentário expositivo do Novo Testamento, diz que a segunda vinda para os crentes se reveste dos seguintes elementos. Como será a segunda vinda para os crentes? Gravem isso, preste atenção. Como nós temos que estar ligados na segunda vinda do crente? São 7 pontos. Primeiro ponto: os crentes devem amar a vinda do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. Primeiro ponto: os crentes devem amar. Nós não podemos ser como as virgens imprudentes, que possuíam as suas lamparinas, mas decidiram dormir e não zelar pelo azeite para a manutenção do fogo ali aceso. Estão ligados nisso? Estão entendendo isso? Como tem que ser o sentimento dos cristãos? Eles precisam amar. 2, devem esperar por Ele. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, e Tito 2, 13, precisamos esperar. Precisamos estar assim, Jesus está voltando. Esses dias, pela manhã, numa quinta-feira retrasada, estávamos na rua já trabalhando, e primeiro estava ventando na madrugada, mas depois o tempo ficou escuro, e parecia que amanhã era noite. E naquele dia eu ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, inclusive da minha filha: Jesus está voltando. Terceira verdade, nessa compreensão de Norman Champlin: devemos aguardar a Cristo.
devemos aguardar. Teve um filme do Netflix dizendo, não olhe para cima, não olhe para o alto, alguma coisa do tipo. Não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Estou aguardando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7, 1 Tessalonicenses 1, versículo de número 10. 4, devemos apressar a vinda de Cristo. E é um dos pontos que aqui tem sensibilidade nesse apressar, e que não cabe a pregação de hoje, mas um dia certamente irei entrar nessa questão. De 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 12. Precisamos apressar a volta de Cristo. 5, devemos orar para o seu desenlace. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20. Senhor, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Quando nós amamos muito uma pessoa, nós não conseguimos andar distante dessa pessoa por muito tempo. Hoje, na época do WhatsApp, nós mandamos mensaginha dizendo, estou com saudade, olha, eu te amo, quando você vai chegar e tal. Devemos orar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 6, devemos estar preparados para esse dia, Mateus 24, 44, que vai ser a qualquer momento. Nós não teremos tempo para se preparar, precisamos ter uma vida de crentes preparados. Nós não podemos ter uma mentalidade como na última série de mensagens de Oséias capítulo 6. Não, eu vou pecar, vou pedir perdão, o Senhor vai me perdoar, depois eu vou ser restaurado, depois eu volto a pecar, vou pedir perdão de pecados planejados, arquitetados e concretizados. Precisamos viver como se Cristo voltasse hoje. Não podemos pensar que poderemos ter tempo para nos preparar. Precisamos ser crentes preparados para esta vinda. E 7, devemos vigiar a respeito. Mateus 24, 42. Estou ligado, hein? Estou vigiando. Mateus 24, 42. Reverendo Hernandes Dias Lopes, fazendo menção ao abordar Atos 1, 11, em seu comentário expositivo da Bíblia, no livro Atos dos Apóstolos, disse ao teólogo John Stott: concordo com John Stott quando diz a sua volta será pessoal. Primeiro, vai ser pessoal. É interessante, o mestre Alex semana passada pontuou algo que é nosso aqui. Crente que não tem certeza da salvação, não é uma crítica, dizendo olha, mas é um assim, olha, cuidado, busca estar mais perto, porque é impossível você andar com uma pessoa, exemplo, você está se relacionando e não sabe o tamanho do amor da pessoa por você. Você sabe que a pessoa te ama. Quem está andando com Jesus precisa ter certeza da salvação. E se não tem, precisa sentar, às vezes é um discipulado, é um ajustar ponteiros, tirar dúvidas, tão importantes em uma caminhada de maturidade cristã. John Stott diz, a volta será pessoal, mas não será vista por poucos. Em Atos 1, 11, somente os discípulos viram Jesus voltar. Mas na volta de Jesus, todo olho verá. Todo olho verá, não terá dúvidas. Todo olho verá. 2, mas não será vista por poucos, como na ascensão. 2, em vez de voltar sozinho, como partiu, ele foi sozinho para o céu, Atos 1 de novo. Mas agora ele vai voltar com milhões de santos humanos e angelicais. Tem uma doutrina aí que eu também não vou apontar hoje sobre o descanso da alma. Quando a Bíblia pontua sobre o descanso da alma, o contexto bíblico é o descanso do corpo. Porque a nossa alma, nosso espírito, quando nós morremos, já se encontra com Cristo nos céus. Não tenha dúvida disso. Agora, quando ele voltar aí a ressurreição, porque naquele momento, no piscar de olhos, aquilo que somos nós, que já está nos céus com eles, se unirá com o nosso corpo glorificado. E o que é glorificação? Vem a semana que vem, você vai entender.
no piscar de olhos. Perguntaram para um pastor, lendo um pouco, pesquisando, perguntaram, pastor, eu soube da sua perda, a perda da sua esposa, que pena. Ele falou, mas que perda? A pessoa falou, mas como assim? Ele falou, não perdi. E a pessoa falou, perdeu sim. Ele falou, não, eu sei onde ela está. Entenderam? Se eu sei onde ela está, ela não está perdida. Ela está no céu. E, segundo John Stott, em vez de ser uma volta restrita ao local, será assim como relâmpago, e fuzilando, brilha, e se uma a outra extremidade do céu. É engraçado, né? Você vê, onde você estiver, você consegue ver o relâmpago. Vai ser visível. Mas como será a volta? Primeira verdade, tem 4 itens sobre a volta de Jesus, separei 2. Primeira, diga assim comigo, será visível. Está fraquinho, vocês estão cansados. Diga de novo, será visível. Será visível. Atos 1:11 diz que assim como ele foi e os galileus estavam vendo, assim será também a sua volta. Então todo olho verá. Mateus 24, versículo de número 27 diz, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, todo olho verá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16 diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, ele descerá do céu, será visível. Reverendo Hernando Dias Lopes, em seu comentário sobre 1 Tessalonicenses, na página 110, afirma, a segunda vinda de Cristo será pessoal, será visível, será audível e será gloriosa. Existe uma experiência que estão fazendo um projetor com um projetor, né, como se esse aparelho que projeta na tela, com uma capacidade tão grande que eles estão conseguindo projetar no céu. E pasmem, uma das visões, uma das imagens projetadas no céu, e se não me engano, eu não vou citar o nome do país aqui, que eu depois, se lembrando, eu ia pesquisar, eu esqueci de pesquisar, porque eu ia botar aqui na tela hoje. Em um dos países eles conseguiram projetar no céu isso. Existem satélites em todo o mundo. Pasmem, não se disserem Cristo está lá, não vão, porque existirão certas coisas que parecem que são, mas não são. Não basta ver, também será ouvido, porque a ovelha de Cristo ouve a voz dele e segue. Parece que o mundo está se organizando para isso, para dar falsos sinais, para tirar a fé, esvaziar a fé. Como estamos estudando na EBD, todo o governo do anticristo está sendo estabelecido. E te enganes. Enganam-se aqueles que acreditam que vai demorar. Uma pauta global está sendo estabelecida. Uma visão única do mundo está sendo estabelecida. Uma economia única está sendo conversada. Um líder global está sendo pensado. E você acha que vai demorar muito a volta do Cristo? Segunda verdade, e é segundo ponto, e eu não vou avançar mais, sobre como será a volta de Cristo. Ela será em glória. Fala assim comigo, será em glória. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se tiver com sono ainda fala, será em glória.
Bate assim no ombro e fala: será em glória. Ei, vai ser em glória. Vai ser em glória. Se Atos 1:11 diz que ele subiu e os anjos foram ali o acompanhando, a volta dele será em glória, os anjos também o acompanharão, e olha, todos os que morreram em Cristo também virão com ele. Aleluia, 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 aleluia. Dizem assim, mas lá no céu ninguém vai se conhecer. Não, tem peixe. Não vou entrar nesse pormenor aqui, mas eu acho que essa série tem que ampliar aqui na igreja. Vão conhecer sim. Só não vai ter sentimento quem é marido de quem é mulher de quem é pai de quem é irmão de quem, porque lá todos serão povo de Deus. Alguns entram na linha, vai ser apagado da mente. Como assim? A glorificação não diz que vai ser apagada a mente. A glorificação diz que o corpo vai ser transformado. Botei dúvida na cabeça de vocês? Já pensou, você fez mal para os outros, chegar lá no céu, a pessoa está e fala: Deus, agora, o que eu vou fazer? E agora? Existem certos sentimentos que serão esvaziados conosco. Tem muita coisa em nós que está no campo da alma. O desejo, a atração, certas patologias. Mas a Bíblia diz que é o Espírito que se encontra com Deus. Entenderam isso aqui? Mateus 16:27 diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Tem alguns que dizem assim, aproveitando esse versículo: tem que fazer obra. Para de bobeira. Tem que fazer obra, mas não tem que fazer obra para ser salvo. Você faz obras porque você já é salvo. Mateus 24:29 diz: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá. Estou falando nessa quinta-feira, não parecia? Já fiquei assim: cadê Jesus? Cadê Jesus? Senhor, se tocar a trombeta, tira a cera do meu ouvido. Eu até peguei a tampinha e dei uma limpada. Falei: Senhor, está tranquilo, já fez minha parte. Ué, não vou dar mole pro absurdo, né, seu Matos? Está tudo limpinho aqui, tocou o osso. Obrigado, Senhor, estou subindo. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Versículo de número 31. E enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, de novo glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. E é legal isso, porque muitos irmãos lá atrás pensavam que tinha uma visão política, que o Cristo voltaria como sendo o grande rei entre as nações. E Cristo coloca aqui algo muito interessante: ele sentará no seu trono, mas será onde? O que a Bíblia está escrita aí? No céu. Um dia eu ouvi, deixa eu acabar de ler aqui, eu quero concluir com essa história. Versículo 32, todas as nações se reunirão diante dele, e ele irá separar umas das outras, como um pastor prepara os bodes das ovelhas, e posicionar as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Um dia um pastor renomado disse o seguinte: não é necessário falar dos acontecimentos dos últimos dias,
Não é necessário falar sobre a volta do Cristo. É necessário dar uma resposta a esse tempo. E já tiveram outros homens, pietistas principalmente, que diziam: mata a sua existência aqui, o foco é só o céu. Nós não podemos deixar de dar uma resposta a essa existência aqui, porque as pessoas estão vivendo aqui. E elas precisam saber as direções de Deus para esse tempo aqui. Mas nós não podemos ser daqueles que só pensam aqui. Precisamos também ter em mente aquilo que acontecerá lá nos céus. Uma das maiores artimanhas do inimigo não é arrancar as páginas da Bíblia sobre a volta de Jesus, é fazer com que os crentes não tenham interesse de ler e compreender sobre a volta de Jesus. Ele nos enche de necessidades. Ele enche o nosso coração e mente de responsabilidades e preocupações. Ele vai lá investindo. Para quê? Para que você não dê atenção a coisas importantes. Como será a volta de Jesus? Seguindo a temática dessa manhã, 2 pontos pelo menos se destacam: será visível e será gloriosa. Será visível e será gloriosa. É essa mensagem. Que Deus os abençoe, abençoe você que também está na casa acompanhando essa mensagem, e te convido, quer seja aqui dentro